Mas eu gostaria de fazer uma pergunta aqui hoje, nessa noite. Isso soltou o meu coração quando eu estava ali sentado. É culto da família. Quantos de vós queria um dos seus familiares aqui, que infelizmente não se encontram aqui? Levantam as suas mãos nessa noite. Repita comigo assim: Senhor Jesus, da mesma forma que o Senhor libertou a vida desse jovem, vai lá e visita o meu, e traga ele também para a tua presença. Só quem crer nisso dá um glória bem alto para Ele. Amém. Vejamos, querido, o versículo a qual nós acabamos de ler aqui é relatado, aleluia, pelo profeta chamado João Batista. Bem sabemos que o João Batista, ele era primo de Jesus. E ele, sendo primo de Jesus, um certo dia Jesus foi até a ele e pediu para que assim pudesse o batizar. Mas João, sabendo quem era Jesus, disse: você vem a mim e pede para que eu te batize? É mais fácil você me batizar. Mas Jesus disse: faça para que assim se cumpra. Então Jesus, naquele exato momento, é batizado por João. E a Bíblia vem dizer que quando Jesus estava saindo das águas, o céu se abre e o Espírito de Deus, em forma de pomba, desce e repousa sobre Jesus. E lá do céu uma voz começa a dizer: esse é meu filho amado, de quem me comprazo. Esse é meu filho amado, de quem me comprazo. Ali a Bíblia vem dizer, aleluia, que Jesus era o Filho de Deus, enviado por Deus para purificar o pecado do mundo. No outro dia, João Batista está com os discípulos ao seu redor e vê Jesus passando na margem do rio. E quando ele vê Jesus passando, ele diz: lá vai o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas que cordeiro é esse, creonte? Vamos entender isso daqui. Lá no jardim do Éden, após Deus criar o homem, criar a mulher, colocou eles dentro de um jardim. O homem tinha uma responsabilidade de cuidar do jardim. O homem tinha uma intimidade com Deus no profundo, aonde Deus descia no jardim, se relacionava com o homem, falava com o homem face a face, de tão grande a intimidade que o homem tinha com Deus. Mas um certo dia, aleluia, a serpente, creio eu, observando Eva, e Eva observando o fruto a qual Deus disse que não era nem para tocar, a serpente induziu Eva a comer do fruto. E quando Eva come do fruto, ela leva esse fruto para o seu marido, e levando esse fruto para o seu marido, dá a ele, e ele também come. E através da desobediência entra o pecado no mundo. O homem ali perde a intimidade, ali o homem perde a comunhão, ali o homem, aleluia, agora vai viver por anos sobre a terra. Era para o homem viver eternamente, mas só que Jesus não abriu mão da humanidade. Jesus já tinha um cordeiro para pagar o preço por mim, para pagar o preço por ti, para pagar o preço por nós. Portanto, ele diz para a serpente: irei colocar inimizade entre ti e entre a mulher, entre o seu nascido e o nascido dela. Eis que ele pisará na sua cabeça e você há de ferir o seu calcanhar. Essa profecia já estava falando de Jesus, já estava falando do Cordeiro de Deus que viria ao mundo para purificar o mundo do pecado. Ali já estava apontando para Jesus. Eu me lembro também que no livro do profeta Isaías, capítulo, aleluia, capítulo 7, verso 14, ele vem me dizer que o Senhor vos daria um sinal, que a virgem ficaria grávida e daria à luz um filho, e o seu nome se chamaria Emanuel. Ali já estava falando de Jesus, mas vamos mais no profundo. Lembra lá no livro de Gênesis, capítulo 22, quando Deus vira para Adão, para Abraão, e diz: Abraão, aleluia, me
me dá o teu filho como sacrifício. E Abraão leva o teu Isaac perante ao Monte Moriá. E Isaac, aleluia, quando chega no Monte Moriá, ele vira para o seu pai e diz: pai, eu vejo o cutelo, eu vejo a lenha, eu vejo o fogo, mas cadê o cordeiro? Naquele exato momento, Abraão vira para Isaac e diz: filho, Deus proverá um cordeiro para si. E ali eles sobem para o monte. E quando Abraão está para sacrificar Isaac, Deus manda um carneiro. Ali era Deus substituindo, aleluia, dizendo para mim e para você: era necessário vocês irem para o madeiro, mas eu vou enviar um cordeiro para pagar o preço por vocês nessa terra. Lembra, aleluia, do livro de Êxodo, aleluia, quando o povo está para sair do Egito, o que Deus manda fazer? Manda sacrificar um animal, pegar o sangue daquele animal e passar dos umbrais da porta, porque ali estava representando o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Então observamos que desde o Velho Testamento Deus estava para enviar o Cordeiro. Mas agora a profecia vai se cumprir, porque após o profeta messiânico Isaías profetizar, aleluia, que a virgem ficaria grávida e daria à luz um filho, a Bíblia vem dizer que Deus envia um anjo à casa de uma virgem por nome de Maria, esposa de José, aleluia, dizendo que ela ficaria grávida e daria à luz um filho, e o seu nome se chamaria Emanuel. E essa virgem fica grávida, aleluia, Jesus nasce. E quando Jesus nasce, a profecia se cumpre. A Bíblia diz que Jesus crescia em graça e em conhecimento. Mas quando Jesus chega na sua idade de 30 anos, a Bíblia vem dizer que ele vai ao seu primo João Batista, pede João Batista para batizá-lo. João Batista o batiza. Jesus vai levado para o deserto. Ele vence a tentação. E após ele vencer a tentação, ele começa a pregar a palavra, começa a passar. E a Bíblia vai dizer que aqueles que se encontravam no meio do caminho viram uma grande luz. Aquele que estava na escuridão da sombra da morte, a luz resplandeceu sobre eles. Uma grande multidão começa a seguir Jesus. Jesus começa a fazer cego enxergar, surdo ouvir, mudo falar, coxo andar, morto ressuscitar. Jesus começa a fazer prodígios e sinais. E por onde Jesus passava, ele arrastava uma grande multidão. Multidão tão grande que um certo dia Jesus está indo perante ao lago de Genezaré. E ali havia uma grande multidão com ele. E a Bíblia vem dizer que Jesus vê os pescadores lavando a sua rede e pede dos barcos emprestados e começa a ensinar de dentro do barco, porque Jesus queria se expressar, Jesus queria se movimentar, e a multidão o apertava e o oprimia. E a Bíblia vem dizer, aleluia, isso fica bem mais claro, que quando Jesus está indo para a casa de Jairo, a palavra de Deus vem dizer que uma certa mulher chega por trás dele, toca na veste da sua orla, e ele começa a dizer: quem me tocou? E os seus discípulos começam a falar: Senhor, a multidão te aperta e te oprime, e você pergunta: quem te tocou? Jesus disse: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Podemos observar outra vez que aonde Jesus se encontrava havia uma grande multidão. É quando Jesus está dentro de uma casa realizando um culto, e quatro amigos pegam um amigo paralítico, aleluia, sabendo que era a oportunidade daquele homem ser curado, e leva o paralítico até a casa. A casa está cheia, Jesus está na casa. Aqueles homens, creio eu, conjecturando, tentam passar o paralítico pela porta, mas não conseguem. Tentam passar o paralítico pelo telhado, mas não conseguem. Mas aqueles homens não desistem. Eles decidem descer o paralítico pelo telhado. E quando eles descem o paralítico pelo telhado, Jesus vira para aquele paralítico e diz: perdoado estão os seus pecados. Mas a casa estava cheia. Mas Jesus, sabemos que ele veio a essa terra com um propósito. E qual era o propósito? De pagar um alto preço por mim, por você
homens, que apanharia, que seria cuspido. Aleluia, ele sabia que isso estava para acontecer. Portanto, no livro de João, capítulo 3, a Bíblia vem dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que ele enviou seu Filho ao mundo, não para que viesse condenar, mas sim para que viesse salvar. Aquele que nele crê será salvo, e aquele que não crê já está condenado. No livro de Filipenses, capítulo 2, a Bíblia vem dizer que o nosso Senhor Jesus Cristo se despiu, aleluia, aleluia, das suas vestes, aleluia, tomou uma forma humana e foi obediente até a morte de cruz. Ali Jesus estava despindo da sua coroa, despindo das suas vestes reais, despindo do seu trono, despindo do seu cetro, e tomou uma forma humana e foi obediente até a morte de cruz. Porque Jesus veio na terra com um propósito. E qual era o propósito dele? Pagar um alto preço. E ele não veio para o sã, ele veio para os doentes, ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de mundo. Então, quando Jesus, sabendo o que iria acontecer com ele, ele vai para dentro de um lugar chamado Getsemane. Ali a Bíblia diz que a sua alma está triste e angustiada até a morte. E ele começa a fazer uma oração. E a oração que ele faz é: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Jesus sabia o que iria acontecer com ele. Por quê? Porque ele era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele nada do que foi feito se fez. E este o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus era a palavra ambulante, e tudo aquilo que os profetas profetizaram estava se cumprindo através da vida dele. Ele sabia que iria pagar um alto preço. E qual era, aleluia, o cálice? O cálice era uma coroa de espinho na sua cabeça, era suas coxas laceradas pelo chicote chamado Zohar, que cada chicotada que ele tomava abria 12 feridas de só uma vez. O cálice era ele levando aquele tronco pesado pelas costas perante a via dolorosa. O cálice era os seus punhos perfurados, os seus pés perfurados, e ele sendo pendurado naquele madeiro. O cálice era as suas costelas sendo perfurada por uma lança. O cálice era ele pagar um alto preço por mim e por você. Mas ele disse: Pai, que todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. E qual era a vontade do Pai? Dar o seu único filho, para que todos aqueles que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Só quem é grato, feito de Cristo no madeiro, glorifique e exalte o nome dele bem alto. Em Isaías 53 diz: aleluia, que ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e levou sobre si o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha perante os seus tosquiadores não abriu a boca. A boa verdade que eu vou dizer aqui nessa noite é: quem merecia a cruz era nós que merecia uma coroa de espinho na nossa cabeça, era nós que merecíamos as nossas costas chicoteadas por aquele chicote, era nós que merecia levar aquele tronco pesado pela via dolorosa, era nós que merecíamos ter as nossas mãos e os nossos pés perfurados, aleluia, era nós que merecíamos ser pendurados naquele madeiro, era nós que merecíamos ter a
mas Deus olhou lá de cima e falou: eu vou enviar um, que é o Cordeiro, que vai pagar o preço por vocês. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Ele foi o Cordeiro de Deus que veio ao mundo para purificar o mundo do pecado. E o feito dele naquele madeiro permite um traficante virar pregador, uma prostituta ser uma missionária, um cachaceiro virar um pastor. O feito de Jesus naquele madeiro muda a história, muda cenário, muda a situação. A sociedade olha e diz que não tem mais jeito, que não tem mais possibilidade. Jesus olha e fala: eu paguei um alto preço por ele. Tem jeito sim, ainda tem possibilidade. A última palavra quem dá sou eu. Por que eu digo isso? Talvez você se pergunte: por que esse homem está na cadeira de roda? Eu vou te contar um pouquinho da minha história e você vai se lembrar porque eu fiz aquele mistério no início da pregação. Eu fui criado dentro de um lar evangélico. Eu tenho pai, eu tenho mãe, mas sempre gostei de morar com a minha avó, porque bem sabemos o que a mãe da mãe não pode fazer pelos filhos, sempre faz pelos netos. E ali, sempre desde quando eu me conheço, a minha avó é crente. Mas só que eu era uma criança muito rebelde. A minha avó dizia: Creonte, vamos para a igreja. Quando acabar o culto, a tua avó te paga um cachorro quente. Eu falava: só vou se me dá um cachorro quente. E antes de acabar o culto, eu já estava pedindo dinheiro do cachorro quente. Eu fui crescendo um menino rebelde. Minha avó me botava na escola, eu fugia. Me botava na creche, eu era expulso. Pedi os meus familiares para tomar conta de mim. Quando eu estava na porta da minha casa, eles sabiam onde eu estava. Quando eu não estava, eles não sabiam onde eu me encontrava. Até que eu fui crescendo e fui chegando na idade de 12 para 13 anos. E ali eu conheço o mundo das drogas. E conhecer o mundo das drogas foi um passaporte para que eu pudesse me envolver no tráfico de droga. Aleluia, com 12 para 13 anos eu tenho uma responsabilidade de abrir e fechar uma boca de fumo todos os dias e guardar as armas daquela boca de fumo. Até que um certo dia, tão inocente, eu escondo as drogas na boca de fumo e desço com as armas. No outro dia, quando eu vou reabrir aquela boca de fumo, cadê as drogas? Tinha sumido. O meu coração se dispara, eu sinto medo, não fico naquela boca de fumo, vou para casa e anuncio à minha família o que tinha acontecido. Tão inocente, pego no sono e durmo. Pela manhã o responsável daquela boca de fumo está batendo na minha porta, perguntando: por que você não ficou lá? Mas só que aquele homem conhecia a minha família, sabia que a minha família era uma família cristã, sabia que o único que estava dando trabalho era eu, e um dos meus familiares já tinha estudado com ele, e ali dialogou com ele, dizendo que ia pagar aquela dívida qual eu tinha acabado de ter feito, e pediu ele para que ele pudesse me tirar daquela vida. E aquele homem assim permite, quando ele permite, aleluia, a primeira coisa que a minha família fez foi comprar uma passagem para me enviar lá para o Rio Grande do Norte, achando que isso ia resolver os meus problemas. Os meus problemas não seriam resolvidos eu indo para um lugar distante. Os meus problemas seriam resolvidos se eu abrisse o coração e deixasse Jesus entrar. Mas só que eu não queria nada com Jesus. Meus familiares crentes lá, se eu fui uma vez para a igreja, dentro de um ano, foi muito. Após um ano eu comecei a perturbar, eu quero ir embora. Me botaram dentro de um avião e me mandaram de volta. E quando eu chego no Rio de Janeiro, a primeira coisa que a minha mãe foi me dizer foi: você não pode voltar para a comunidade. Se você voltar, você vai morrer. Você está jurado de morte. Eu não sabia que aquilo ali tinha sido da minha família me dizer aquilo, porque eles tinham medo de eu voltar para a comunidade, sabendo que eu era mente fraca, me envolver outra vez na criminalidade. Então eu vou lá para a casa da minha mãe, mas eu começo a andar com quem não devia, começo a se drogar, começo a ir para o centro para roubar os outros, para ter dinheiro para vir curtir baile no Rio. Mas só que os meus familiares não sabiam, até que um certo dia uma tia minha chega até a mim e fala: você quer voltar para a comunidade? Eu falei: quero. Você jura que não vai mais se envolver naquela vida? Eu falei: juro. E assim eu volto para a comunidade. E aqueles meus amigos, entre aspas, quando me viram, me fizeram duas perguntas. A primeira pergunta foi: aonde
onde você estava. Eu falei, estava lá para o Rio Grande do Norte. E a segunda pergunta foi, você quer voltar para o tráfico de droga de novo? Naquele exato momento eu falei que não, mas só que as más compensações corrompem os bons costumes. Quando fui ver, eu estava curtindo uma festa aqui. Quando fui ver, eu estava curtindo um baile ali. Quando fui ver, eu já estava no tráfico de droga outra vez. Era tudo que a minha família não queria. Mais uma vez decepcionando a minha avó. Nas mesmas responsabilidades de abrir e fechar uma boca de fumo todos os dias. Um certo dia, dentro daquela comunidade, sentado naquela boca de fumo, tinha vindo pelo um baile, tinha vindo de um baile em outra comunidade, mas só que eu tinha que ficar ali. Aleluia, veio uma irmã conhecida como Irmã Rose, lá na comunidade. Aquela irmã ia passar por mim. Quando eu vi ela, eu falei, lá vem aquela crente. Eu baixei a minha cabeça, achando que ela ia passar. Mas quando eu levanto a minha cabeça, ela está com o dedo no meu rosto, dizendo, Deus manda tu largar tudo hoje. Larga tudo e vai embora. Aquela irmã disse que eu debochei, creio que posso ter debochado. Por quê? Na flor da idade, a gente se acha batido, acha que nada vai acontecer com a gente. Ô bobinho, você não passa de barro na mão do oleiro. Ele te quebra e te refaz como ele bem quer. Aquela irmã disse que eu debochei, creio que posso ter debochado. Por quê? Anterior a esse encontro, eu tive um encontro com ela. Um certo dia, soltando pipa na porta da casa dela, a minha pipa voa. Eu peço ao filho dela para guardar minha linha de pipa. E quando eu vou pedir a linha de pipa, imagine quem veio me devolver. A irmã Rose. Desceu a escada gritando e falando comigo, não pede meu filho para guardar nada para você aqui. Não pede meu filho para guardar nada para você aqui. Naquele exato momento, o diabo botou um ódio muito grande no meu coração contra a vida daquela mulher. Eu falei, essa irmã ainda diz que é crente, mas verdadeiramente é uma serva, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Ali era uma leoa cuidando dos seus filhotes, era uma galinha cuidando dos seus pintinhos. Ali ela estava apartando as más compensações da porta da sua casa. Que muitas mães e muitos pais tivessem essa atitude, hoje não estaria chorando por ver os seus filhos perdidos no mundo. Eu não conhecia a irmã Rose. A irmã Rose não me conhecia, mas ela era amiga da minha avó de oração. E um certo dia, minha avó indo para a oração, encontra aquele irmã Rose no meio do caminho. E falou para ela, irmã Rose, ora pelo meu neto Creonte, que está envolvido nessa vida. E aquela mulher começou a pagar um preço pela minha vida. De uma tal maneira que o Espírito Santo acordava ela pela madrugada. Aleluia, um certo dia ela me disse que o Espírito Santo me revelou dentro de um beco armado. E ela se assustou, ela falou, esse é o neto da Dona Maria? E o Espírito Santo falou, é. E o Espírito Santo falou, ora por ele agora. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Quando você está vindo para um lugar como esse, Deus tem levantado um exército para guerrear as suas guerras. Nesse campo de batalha você não está só. A vitória é garantida, porque o general de guerra vai na sua frente, jogando por terra tudo aquilo que não provém de ti. Aquela mulher começou a pagar um preço pela minha vida, orar pela minha vida, até que nós tivemos esse segundo encontro. E quando nós tivemos esse segundo encontro, eu achei que ela ia passar, mas quando eu paro, aleluia, ela está com o dedo no meu rosto, dizendo, Deus manda tu largar tudo hoje. Larga tudo e vai embora. E como eu disse, ela disse que eu debochei. Mas ai daqueles que brincam com o servo do Senhor, porque ainda tem homens e mulheres de Deus que têm intimidade com Deus, que quando fala o céu anota e acontece sobre a terra. 3 horas depois, entra uma viatura dentro daquela comunidade. A rapaziada que estava comigo correu espalhada. Um jovem correu junto comigo. Encostei na coluna, e quando eu me encosto na coluna, eu começo a observar a comunidade e esqueço da rua. E nessa que eu esqueço da rua, eu começo a ouvir barulho de disparos e nem sei de onde os tiros estão vindo, até que uma bala bate no chão e levanta uma poeira na minha direção, e eu posso observar que de dentro de um carro em movimento há homem dando tiro em minha direção. Eu tento correr, dou as minhas costas, mas eu creio que não cheguei a dar
a 3 passos, eu sou alvejado naquele momento, perco os movimentos da perna na hora. Mas o que eu acho interessante aqui, como eu fui alvejado pelas costas, era para eu ter caído de cara no chão, mas o impacto da bala foi tão forte que me fez rodar e cair olhando para o céu, para que eu soubesse que um Deus vivo usou a sua serva e eu não quis ouvir. Ainda tem remanescente, ainda tem profeta, ainda homens e mulheres de Deus que quando fala, o céu anota e acontece na terra. Cadê os profetas e as profetisas desse lugar? Caído, baleado no chão, pela misericórdia, aquele homem não desceu do carro para terminar o serviço. Me lembrei de quem? Me lembrei de Jesus, aquele que enviou muitos para pregar para mim, aquele a qual minha avó dizia: olha, Deus não te fez para isso e eu não te criei para isso. Aqueles a quais as pessoas me pregavam e eu dizia: amanhã eu vou lá na igreja, eu vi uma palavra, mas nunca ia. Eu me lembrei também do ladrão da cruz e comecei a dizer: Senhor, se eu morrer aqui, me permite entrar no reino do céu, que a cara cheia de maconha agora quer entrar no reino do céu. Quantas oportunidades que Ele me deu, agora a vida passando no fio da navalha, quer entrar no céu. Quantas oportunidades Deus tem dado a essa juventude, eles estão jogando agora. E eu me lembrei dos meus amigos dizendo: se um dia você for baleado, não dorme, porque se você dormir, você vai morrer. Chegou um certo momento que eu fiquei tão drogue que eu tentava dar tapa no meu próprio rosto para se manter acordado e o meu braço passava direto porque nem meu rosto eu conseguia acertar. Eu gritava para as pessoas: me ajuda porque estou morrendo, me ajuda porque vou morrer. E as pessoas vinham e falavam: filho, fica tranquilo, nós estamos ligando para os bombeiros. E eu falava: não, arruma um carro, me coloca dentro do carro porque eu não estou aguentando. E eles falavam: fica tranquilo. Nesse momento a minha voz estava... O Espírito Santo incomodou ela. Ela ligou para casa, mandou os meus familiares procurar, saber aonde eu me encontrava, mas ninguém sabia. Até que a notícia chegou lá em casa. E quando a notícia chega na minha casa, eles ligam para minha avó. Ela disse que só estendeu a mão e falou: meu Deus e meu Pai, nada sou e nada posso, mas Tu és o Deus que tudo pode. E me ande para socorrer meu neto agora. E daí eu caí baleado no chão, dizendo para as pessoas: me ajuda porque estou morrendo, me ajuda porque eu vou morrer. O homem foi sentado no colo dele, e quando eu viro para ele e digo: me ajuda porque estou morrendo, me ajuda porque eu vou morrer, aquele homem vira para mim e diz: filho, fica tranquilo, porque você não vai morrer, porque Jesus está aqui. Eu creio que ele não ouviu a minha oração, mas ouviu a oração da justa que clamava por mim. Agora você entende porque muitos estão de pé na sua casa. É por causa das suas orações. Não deixa de orar, continua clamando, porque hoje sou eu que estou aqui, mas amanhã são eles que vão estar aqui pregando. Os bombeiros chegam para me socorrer. Creio eu que eles me dão morfina para tirar toda a dor que eu estava sentindo. E me levam para dentro da ambulância e me fazem uma pergunta. E a pergunta foi: você está com algum documento aí? E eu creio que não consegui responder. Eu tive 2 paradas cardíacas dentro daquela ambulância. E entre uma delas eu acordei com eles gritando: chega, chega, ele já acordou. Chega, chega, ele já acordou. E nesse momento tinha familiares meus no centro da cidade e receberam a notícia que eu tinha sido baleado, estava sendo levado para o Souza Aguiar. Mas quando os meus familiares chegaram no Souza Aguiar, os bombeiros já tinham me passado para a mão dos médicos. Então os meus familiares vão até o bombeiro e perguntam: qual é a situação do jovem que entrou aí baleado? Os bombeiros disseram: só um milagre. Nós passamos ele com vida para a mão dos médicos, mas só um milagre. Nós sabemos que o nosso Deus é especialista em milagre. Mas eles começaram a dizer: olha, ele teve 2 paradas cardíacas dentro da ambulância. Entre uma delas, os meus amigos deu ele como morto, mas algo em mim não deixou parar de fazer massagem cardíaca nele até que ele voltasse. Hoje eu entendo que foi Jesus de Nazaré.
Eu gosto de conjecturar o que aconteceu ali dentro. Eu creio que o inimigo se apresentou perante a Cristo e falou: eu vou levar, ele estava fazendo a minha vontade. Muitas oportunidades você deu para ele, mas ele não quis. Mas eu creio que Jesus se levantou com as suas mãos furadas e disse: quem disse que ele é seu? Esqueceu o alto preço que eu paguei por ele no madeiro. Esqueceu que eu fui a moeda de troca. Esqueceu que o meu sangue e carne assim naquele madeiro foi a moeda de troca. Está esquecendo quem eu sou? Aquele que ressuscita o morto, que purifica o limpo, aquele que eu posso botar um novo cântico, uma nova veste, e ele sair anunciando pelos quatro cantos da terra que eu não mudei ainda. Sou o mesmo Deus que ressuscita os mortos. Eu creio que houve esse já. Entrei naquele hospital baleado, perdi um pedaço do pulmão, os movimentos da perna. Aleluia, peguei uma infecção generalizada, onde eles achavam que era trombose. Aleluia, fiquei gigante em cima de uma maca. Ali uma enfermeira foi me limpar, e quando ela foi me limpar, o dedo dela entrou na minha perna. E quando entra na minha perna, eles começam a vazar secreção para tudo quanto é lugar. Eles me levam para o centro cirúrgico, e ali abre 2 buracos gigantes na minha perna, aonde eu pego outra infecção chamada osteomielite no osso. E ali eu fui padecendo, abrindo feridas com o nome de escárias. Aleluia, fui padecendo e ficando cada vez mais raquítico. Não tinha da onde tirar pele para fazer cirurgia plástica. Fiquei 1 ano dentro daquele hospital, sentindo as piores dores que um ser humano possa sentir. A minha oração era: Jesus, aleluia, ou o Senhor me cura, ou o Senhor me leva. Jesus, ou o Senhor me cura, ou o Senhor me leva. Ele não fez nenhum dos dois, mas hoje eu entendo que não é na minha hora, mas no tempo dele, porque ele é o Deus que abre a ferida, mas é o Deus que fecha a ferida. Padecendo dentro daquele hospital, cheguei para os meus familiares, falei: quero ir embora, não suporto mais, quero ir embora. E minha mãe foi lá no médico, pediu para que ele pudesse me liberar. O médico foi lá e assinou me dando alta. Aleluia, vou para casa. E quando eu vou para casa, aleluia, começo a comer de tudo, começo a me alimentar. Aleluia, alguns meses depois eu volto para uma revisão naquele hospital. E as enfermeiras que cuidavam de mim, eu nem sabia que era crente, quando me viram, começaram a dar glória com aleluia. E começaram a dizer: você é um milagre, você é um milagre. Você não estava lá, mas nós estávamos. E ouvimos os médicos dizer: vamos fazer a última vontade dele, porque ele vai morrer em casa. Mas nessa noite eu venho te dizer: o que os médicos não podem fazer por mim no hospital dentro de 1 ano, o médico dos médicos fez alguns meses dentro de casa. Mas não queria nada com Jesus. Saio daquele hospital. Agora, por ter levado um tiro no tráfico, continuo recebendo dinheiro do tráfico. Mesmo em uma cadeira de roda, começa a cometer os mesmos delitos. Um certo dia, no ano de 2012, dentro daquela comunidade, eu gostava de andar armado. Pensa num jovem no tiro. Ver um cavalo de Satanás, mas aqui vocês vão ver um servo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Alguém nos filma, e quando nos filma, aleluia, aparece eu com um fuzil no colo andando no meio do bairro. Isso começa a repercutir nos canais de comunicação no ano de 2012, 2013. Aleluia, e por causa dessa filmagem dentro da comunidade, agora o PP vai entrar lá na comunidade. E eu vou esconder, mas por causa das UPP aqui no Rio, aleluia, o tráfico se espalhou. Aleluia, agora a guerra de facção aonde minha mãe mora. E a facção a qual não pertencia, soube que ali eu me encontrava. A minha mãe mora na beira da rua, dentro de uma vila onde aqueles homens já tinham entrado, já tinham machucado pessoas, já tinham tirado vidas naquele lugar. Mas aqueles homens começaram a me ameaçar e dizer: avisa ele que a gente sabe que ele está aí, avisa ele que nós vamos tirar a vida dele. Aleluia, mas veio daqueles homens entrar pelo portão daquela vila e tirar a minha vida. Quem entrou foi uma pastora. Ela colocou a mão sobre mim e falou: filho, fica tranquilo, você não vai morrer. Deus tem uma obra na tua vida, Ele vai te libertar, Ele vai te purificar, e você vai ser pregoeiro
do Evangelho. Olha a promessa se cumprindo aqui hoje. Mas só que eu não suportei a pressão. No outro dia eu entro dentro de um carro, volto para a comunidade, chego na comunidade 8 horas da noite. 11 horas da noite a UPV está batendo na minha porta porque fui denunciado. Sou levado para os presídios de Bangu. Lá eu vou parar dentro de um presídio chamado HA, onde é um UPA, onde os presos enfermos ficam. E eu lembro quando eu chego naquele lugar, quando a chefe de enfermagem me viu, falou: olha, eu não quero saber o que tu era lá fora, mas aqui dentro eu quero te ajudar. Nas outras cadeias você não tem possibilidade de se cuidar das suas feridas. Lá não tem medicação, vamos te baixar aqui mesmo. Eu falei, tudo bem. Ela abriu a porta da cela e falou: vai mais à frente ali e faz os seus curativos. E quando eu vou mais à frente, havia uma enfermaria. E quando eu olho para o meu lado direito, um corredor muito grande, cheio de cela, onde os enfermos presos ficavam. E um jovem me reconheceu. E quando aquele jovem me reconheceu, ele fez de tudo para que o Desimpre me botasse na cela a qual era dele. Quando o Desimpre foi me levar perante esse corredor, onde tinha muitas celas, fez me botar na cela desse jovem, ele não me colocou. Ele me colocou uma cela antes. E quando eu entro dentro da cela, muitos jovens misturados, a cela estava muito lotada. Aí o meu coração fica temoroso, eu fico com um pouco de receio. Mas o Desimpre volta e fala: a chefe de enfermagem ainda não te baixou, você tem que voltar lá para frente, esperar ela te baixar, para depois você voltar para cá. E assim foi feito. Quando ela me baixou, ele veio me trazendo, em vez de me botar na cela qual o meu amigo tinha pedido, ele não me colocou. Em vez de me botar na cela qual eu tinha entrado, ele não me colocou. Ele me colocou 2 celas antes. E quando eu entro dentro daquela cela, a cela está um pouco vazia. Aleluia, eu deito na comarca, vem um homem falar comigo. E quando aquele homem vem falar comigo, ele fala: meu amigo, o que você precisar, é só falar com a gente. E saiba de outra coisa, aqui todos os dias, às 7 horas da noite, tem culto. Era a única cela naquele presídio que todos os dias, às 7 horas da noite, tinha culto. Tudo é para ti, recalcitrar contra os arbilhões do Senhor. Não tem para onde correr, do querer e da vontade do Senhor. Se necessário for, ele te leva lá para dentro de Bangu, te põe dentro de uma cela, só para você ouvir a palavra dele. Passou ali alguns meses. Um certo dia, um Desimpre para na porta da cela. E ele parando ali na porta da cela, o diabo usa a boca daquele homem dizendo: olha, aleluia, daqui ninguém sai. Aleluia, é necessário vocês ir para a cadeia grande para que o processo que vocês possam andar. Aleluia, aquilo ali desanimou todo mundo. E eu lembro, aleluia, uma semana depois, um dia menos provável, que era o feriado do Papa, aquele homem para na porta da cela e eu cochilando. E aquele homem falando com os meus amigos, o que ele era lá fora? O que ele fez lá fora, falando sobre mim, os meus amigos dizendo: não sei. Aí ele vira e fala: é porque o abará dele chegou e ele vai sair hoje. Foi o dia menos provável, que foi o feriado do Papa. O responsável daquela cadeia estava viajando para a região dos lagos, mas ele teve que sair da onde ele se encontrava, vinha abrir a porta da cela para que eu pudesse sair, porque o meu advogado foi Jesus. E quando ele assina, ninguém apaga. Mas vocês acham que o que eu fui fazer depois de sair de dentro daquela cela? A primeira coisa que eu fui fazer, jovens, foi comemorar com os meus amigos. Agora estou de volta na comunidade, recebendo dinheiro do tráfico, ninguém pode me tocar. Aleluia, mas só que Deus já não estava trabalhando mais por fora, Deus estava trabalhando por dentro. Havia um vazio, uma tristeza muito grande, que o dinheiro, que a prostituição, que as drogas, que as bebidas, que a falsa sensação de poder não podia preencher. Hoje eu vejo que do que eu precisava era Jesus. Ele é o suficiente para preencher o vazio da nossa alma. Um certo dia minha avó passando para ir para a igreja, eu bebendo com os meus amigos. Ela fala: Cremonte, vamos para a igreja com a tua avó? Eu falei: vó, após o meu aniversário. Eu
vou largar tudo e vou aceitar Jesus. Eu lembro que falei da boca para fora, mas o Espírito Santo ouviu e anotou. Eu faço aniversário dia 10 de janeiro. Dia 9 de janeiro eu estava comemorando meu aniversário lá na Barra Music no ano de 2015. Mas dia 15 de janeiro eu estava entrando pela porta da igreja e aceitando Jesus como meu único e suficiente até me salvar. Lembro que veio uma irmã no culto de um dos meus familiares. E a minha avó pelejou com aquela irmã pedindo para que ela pudesse ir lá na minha casa orar por mim. Aleluia, aquela irmã vai. E a minha família, sabendo que eu era um homem rebelde, estava passando por um momento complicado. Aleluia, aquela irmã, quando entra pela porta daquela casa, aleluia, e não há oportunidade dela falar, ela começa a dizer: Deus não te tem por inocente, você é culpado. Deus não te tem por inocente, você é culpado. Os meus familiares acharam que eu ia fazer alguma coisa com aquela irmã, mas só que eu estava entendendo tudo que ela estava dizendo. Eu era culpado, aleluia, por ter levado um tiro. Eu era culpado por ter parado em uma cadeira de roda. Eu era culpado por ter ficado dentro de um ano, dentro de um leito de hospital, sentindo as piores dores que um ser humano possa sentir. Eu era culpado por ter sido preso. Eu era culpado por todo o mal que eu mesmo me causei, porque a minha avó me ensinou o caminho que eu deveria andar, mas eu quis me desviar e andar sobre as minhas próprias pernas. Mas hoje eu louvo a Deus que estou em cima de uma cadeira de roda, mas estou de volta no caminho. Para a glória de Deus, 11 anos na presença do Senhor. E Deus tem feito maravilhas na minha vida, pastor. Me deu essa bênção, tem suprido todas as minhas necessidades, mas o mais importante, Ele tem me concedido a salvação, porque o alto preço Ele pagou por mim naquele madeiro. E eu quero dizer, se alguém aqui no nosso meio, aleluia, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, não desperdice essa oportunidade. O momento é esse. Tem um ditado que diz: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Mas quem escolhe vir pela dor somos nós mesmos. É nós que escolhemos vir pela dor. Jesus quer te trazer pelo amor. Você não precisa passar pelo que eu passei para reconhecer Jesus como seu único, suficiente, eterno Salvador. Não é necessário você ter a experiência que eu tive para entender que de você Jesus não abre mão. Se necessário, Ele vai te quebrar todo, mas Ele vai te trazer para a presença, nem que seja todo quebrado, mas você vai estar na presença, porque de você Ele não abre mão. Então eu quero te dizer nessa noite, se você olha para você e acha que para você não tem mais jeito, que não tem solução, olha para mim. O Deus que mudou a minha vida pode mudar a sua história. O Deus que mudou o meu quadro pode mudar a sua história. Eu sou aquele que os olhos viam, o dedo apontado e a boca dizia: para esse não tem mais jeito, não tem mais solução. A família dele só vai ter paz quando ele morrer. Hoje, pela misericórdia, a minha família me liga: ora por mim, Creonte. A minha avó me liga: ora por mim, meu neto. A minha tia me liga: ora por mim, meu sobrinho. Aqueles agora, a sociedade tinha que já não tinha mais jeito, que já não tinha mais solução, hoje está fazendo a diferença perante a sociedade. Entra nos baile funk, pregando para os traficantes, vai nas bocas de fumo, dizer que Jesus salva, liberta, transforma, purifica e limpa. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que mudou a minha vida pode mudar a história de qualquer um. Então, querido, quero te dizer que ainda há esperança para lá. Mesmo cortado, ainda se renovará. E se tiver caído o seu tronco seco no pó, ao cheiro das águas brotará ramos de flores como árvore. Aquilo que aos olhos humanos não tinha mais jeito, para Deus tem, só basta o cheiro das águas. E a água na Bíblia é a presença do Espírito Santo. Só basta a presença do Espírito Santo para trazer a vida, o que se possa se encontrar morto dentro de você. Então eu pergunto: há alguém no nosso meio
que ainda não entregou a sua vida para Jesus e quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite, se houver, não tenha vergonha. Aleluia, você, a única coisa que você vai fazer é dar um espaço daí para cá. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo estava no fundo do poço, com lamação do pecado, na vida de servidão, mas ele lembrou da casa do seu pai, e lembrou que os empregados do seu pai estavam melhor do que ele. Então ele começou a dizer: aleluia, voltarei para a casa do meu pai e direi para o meu pai: pai, pequei contra o céu perante a ti, não sou digno de ser chamado teu filho, faça de mim um dos seus trabalhadores. Mas aquele homem tomou uma atitude. Qual foi a atitude? Voltar para a casa do pai. E quando ele está indo para a casa do pai, passou pela porteira, o pai avistou ele. A atitude do pai foi desesperadamente correr até o seu filho, se lançou aos seus braços. Aleluia. E quando aquele homem começou a dizer: pai, pequei contra o céu perante a ti, não sou digno de ser chamado teu filho, faça de mim um dos seus trabalhadores. O pai começou a dizer para os empregados: traz anel, coloca no seu dedo, traz sapato, coloca nos seus pés, coloca veste nova nele, porque filho é filho e tem lugar à mesa e jamais será empregado. O seu lugar à mesa está separado, basta você voltar para casa. Quero dizer que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele, e eis que Ele está à porta e bate. Aleluia. Se você abrir a porta do seu coração e deixar Jesus entrar, Ele entra, Pai morado, Ele entra, muda a sua vida, Ele entra, muda a sua história. Amém? Aqui eu quero agradecer a minha rica oportunidade, que Ele cresça nessa noite e eu diminua, que toda a igreja possa aplaudir ao Senhor. Amém? Muito obrigado.